O ano foi de desafios para o mercado financeiro e não seria diferente para os fundos imobiliários. No Analistas em Ação deste domingo, vamos falar sobre o desempenho dos FIIs no ano de 2022 e também o que esperar para o ano de 2023. Será que as perspectivas são mais positivas para o ano novo? Bom, a gente vai conferir tudo isso logo após a vinheta. Bom, e para falar sobre o cenário dos FIIs em 2022 e as expectativas para o ano de 2023, hoje a gente tem a participação aqui do José Falcão, que é analista de investimentos da Nuinvest. Oi, Zé, tudo bem? Bom dia para você. Olá, Érica. Olá, pessoal. Bom estar aqui novamente para fazer um resumo de todos os acontecimentos em relação a fundos imobiliários em 2022 e falar um pouco também das nossas expectativas para o ano que vem. É isso aí, Zé. Acho que para a gente começar, né, falar um pouquinho aí sobre como é que foi esse ano, o desempenho dos fundos de investimentos imobiliários, né? E para a gente só ter um parâmetro aqui, até o momento, o IFIX, que é o índice de referência aí dos fundos imobiliários, ele tem uma valorização aí superior a 2%. A gente pode considerar que foi um ano positivo? Qual que é a sua avaliação, Zé, para 2022 até agora? Érica, o ano de 2022 foi bem movimentado para todas as classes de investimentos. Por aqui, o mercado, durante e após a eleição, foi muito volátil, como já era esperado, mas também tivemos questões do cenário internacional. Nos Estados Unidos, por exemplo, com o ritmo de aperto monetário pelo Fed, onde a taxa de juros chega no seu maior nível da última década, isso pressiona todos os mercados globais, e principalmente ativos de renda variável e mercados emergentes como o Brasil. Na China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, a sua política de Covid-0 trouxe uma forte desaceleração econômica e isso acaba impactando também o cenário global de forma direta. E além da guerra no leste europeu, que trouxe aí uma forte crise energética em toda a Europa, que vai resultar também numa elevação da taxa de juros e uma possível recessão econômica no ano que vem. Todo esse contexto internacional impactou o mercado brasileiro e os fundos imobiliários, naturalmente, não são imunes. E no mês passado, por exemplo, o IFIX, principal índice dos fundos imobiliários negociados na B3, acumulou uma queda de 4,15%, ou seja, foi a maior desde março de 2020, lá no início do pico da pandemia de Covid-19. Porém, até o dia 8 de dezembro, o índice ainda sobe 2,3%. Pelo menos é uma alta, tímida, mas ainda está no positivo e diante de todo o cenário desafiador, podemos considerar sim um início de uma recuperação pensando no médio e longo prazo, após passarmos aí 2 anos, né, de fortes movimentos de queda para a classe de renda variável de forma geral, ações e FIIs, quando a gente olha ali 2020 e 2021. Então, só essa leve recuperação em 2022 já dá um ânimo a mais e pode ser o início de uma retomada mais positiva daqui para frente. E dentre os destaques por tipo de fundos imobiliários, os fundos do tipo tijolo, que envolvem ativos físicos como shopping, escritório, galpões logísticos, dentre outros, eles sofreram muito no período de pandemia, né? Ainda mais com a elevação da taxa de juros, que prejudicou ainda mais essa classe de ativo, né? Não só ações, como fundos imobiliários, até mesmo a renda fixa, quando você tem uma abertura da curva de juros, acaba sendo impactada. E esse tipo de fundo, os de tijolo, se recuperaram bem entre julho e setembro, só com o possível fim do ciclo da alta de juros, conforme o Banco Central vinha sinalizando após a Selic chegar a 13,75, e aí só o fato de a expectativa da taxa Selic ficar mais estável, isso trouxe um movimento positivo para os fundos de tijolo, onde os preços começaram a ser negociados de forma mais racional e recuperando boa parte do que tinha perdido, principalmente nos 2 anos anteriores. E reanimaram os investidores para comprar FIIs, né, conforme eu falei, com preços mais atrativos e descontados. Mas o cenário atual, e a gente tem que ficar de olho, o que passou, passou, tem que olhar daqui para frente, o cenário atual se reverteu em novembro e no início de dezembro, né, com
com possível risco fiscal, né, com o novo governo que vai assumir em 2023, risco fiscal esse que teria que ser assumido por ambos os lados, né, do governo que venceu as eleições, né, era um risco fiscal associado aí ao rompimento do teto dos gastos, diante das promessas que foram feitas durante a campanha eleitoral. Então, isso aí agora é exposto e há um risco maior, onde o mercado começa a reagir de forma mais negativa. E os fundos de tijolo voltaram a cair. Já os FIIs de papel, aqueles que negociam títulos de renda fixa lastreados no mercado imobiliário, como os CRIs, viraram os queridinhos do mercado aí nos últimos 2, 3 anos, né, porque pagaram mais rendimentos com a inflação elevada. Apesar de caírem ali entre julho e setembro, naquele período ali, aqueles 3 meses de deflação, voltaram agora no final do ano, principalmente de novembro para dezembro, voltaram a ser vistos como oportunidade após a inflação retornar no mês de outubro. Então, esse é um pouco do contexto de 2022, né, conforme a gente veio comentando e trazendo aqui nas nossas lives mensais sobre fundos imobiliários. Muito bom, Zé. E aí, falando ainda um pouquinho sobre 2022, né, que foi um ano aí promissor, digamos, para a renda fixa por conta da Selic ainda elevada, e a perspectiva também para 2024, 2023, né, no caso, para o segundo semestre aí, tem analistas já falando uma possibilidade aí da Selic até voltar a subir, né? Eu queria saber se você acha que os FIIs ficaram menos atrativos ou se você acha que eles vão continuar aí tendo espaço para as carteiras, né, independentemente do cenário econômico, digamos assim. Ótima pergunta, Érica, e vale a pena esclarecer que, na verdade, a taxa de juros é o balizador de todo o mercado financeiro e a sua movimentação impacta todos os tipos de investimentos. Ou seja, se a taxa Selic sobe, há uma mudança no comportamento dos investidores, levando o fluxo de dinheiro para ativos de menor risco e maior rentabilidade. Foi o que aconteceu na renda fixa aqui no Brasil e até mesmo nos Estados Unidos e na zona do euro no decorrer de 2022. Os fundos imobiliários não ficaram menos atrativos, pelo contrário, eu trouxe alguns dados aqui que mostram todo o potencial de crescimento dessa classe de ativo nos últimos 11 anos. Os fundos imobiliários continuaram a crescer, apesar de todo o cenário desafiador em 2022. E para a gente ter uma noção agora, com essa mudança de governo, e aí a gente traz aí, voltando um pouco para o passado, quando o Lula deixou a presidência em janeiro de 2011, o mercado de fundos imobiliários contava com apenas 21 mil investidores. De lá para cá, o número já está em quase 2 milhões de investidores em fundos imobiliários. Isso dá uma média de 180 mil novos investidores por ano. E o principal, a participação dos CPFs na base de investidores de FIIs em 2022 atingiu 74,3%. Isso com dados da própria B3, fechados em outubro deste ano. Todo esse crescimento dimensiona, conforme eu comentei, a expansão do produto nos últimos 11 anos, inclusive em 2022, que passou por vários ciclos da economia, conforme a gente acabou de comentar como foi o ano, o decorrer do ano. A gente teve crise, pandemia, juros altos, inflação, não só no Brasil como no mundo, e ainda manteve aí, os fundos imobiliários ainda mantiveram toda a sua resiliência de crescimento no decorrer do ano, o que mostra aí a grande afinidade do investidor brasileiro tem com esse tipo de produto. A minha recomendação, Érica, e aqui eu sempre reforço isso, né? Venho repetindo, a minha recomendação é de não comprar ou escolher entre fundos imobiliários ou renda fixa. São produtos diferentes e com estratégias e objetivos distintos. E o investidor deve ter as duas classes de ativos dentro de uma carteira bem diversificada, né? E aqui eu não estou falando só de fundos imobiliários ou renda fixa. Aqui você pode ter, né, diversas classes de ativos dentro de uma carteira, como ações, fundos multimercados,
e alguns outros investimentos, até mesmo alternativos, que vão compor ali a sua estratégia e dar mais resiliência para a sua carteira de investimentos ao longo do tempo. Então, mas o recado que eu deixo aqui novamente é para não tentar comparar o melhor ou o pior. Existem ciclos de mercado e esses ativos tendem a se favorecer e serem beneficiados em cada um desses ciclos. Então, se você mantém os dois na sua carteira, alinhados ao seu perfil de investidor, né, em algum momento ali, em determinados ciclos, você vai ser favorecido, o seu portfólio vai ter um desempenho acima da média por conta dessa diversificação, que é o mais importante dentro de uma estratégia de investimentos. Bom, Zé, e aí falando um pouquinho de 2023, né, eu queria saber quais são as suas expectativas, como é que você acha que vai ser aí o ano para os FIIs? Na minha opinião, em 2023, mesmo com o novo governo, dificilmente interromperá a tendência de crescimento do mercado de fundos imobiliários, pensando de forma estrutural e de longo prazo. É claro que, no curto prazo, no dia a dia, sempre teremos ruídos políticos, econômicos que vão impactar a cota, né, a sua negociação, trazendo volatilidade. Então, a gente tem que tentar excluir um pouco esses ruídos de curto prazo para conseguir tomar as melhores decisões pensando em médio e longo prazo. O fator mais sensível para o mercado de fundos imobiliários, conforme eu comentei, é a taxa de juros. E pela primeira vez teremos um Banco Central independente. Então isso é muito importante, né, porque mesmo com a troca do governo agora em 2023, a política monetária do país deverá ser mantida. Além disso, investimentos em fundos imobiliários são para longo prazo. A gente reforça isso aqui sempre, e quando eu falo longo prazo, são investimentos acima de 5 anos, onde eventos políticos deveriam ter um peso menor na tomada de decisão, porque sempre existiram e sempre vão existir. E devemos lembrar também que os fundos imobiliários possuem ativos reais, imóveis físicos, que historicamente tendem a se valorizar, inclusive repassando a inflação no valor do metro quadrado ou através dos CRIs, que são ali que possuem títulos indexados à inflação. Então, quando você tem essa visão de longo prazo, o instrumento de fundo imobiliário ele ainda oferece esse quesito de proteção de capital, né? Proteção do patrimônio contra a alta dos preços, contra a alta da inflação. Então, é uma peça ainda muito importante, não só porque paga rendimentos isentos de imposto de renda, ou porque podem trazer uma valorização no valor da cota, mas também porque servem como instrumento de proteção contra a inflação. Então, historicamente, os imóveis eles tendem a se valorizar, e dentro dessa valorização dos imóveis está embutido ali também o repasse da inflação daquele período. E nos fundos de papel, que a gente vai comentar um pouco mais, esses fundos são compostos por títulos de renda fixa, lastreados no mercado imobiliário, que são os CRIs. Esses títulos possuem um indexador, que é o IPCA, ou algum outro índice de inflação, mais uma taxa pré-fixada. Então, todos esses fatores, eu reforço aqui, são muito importantes dentro de uma carteira diversificada e trazem todos esses benefícios que eu destaquei aqui. Legal, e aí entrando um pouquinho, né, sobre nos segmentos aí de FIIs, eu queria que você falasse quais são, você comentou agora, né, sobre os FIIs de papel, os FIIs de tijolos, mas quais você acredita que fazem mais sentido aí para o investidor em 2023? Falando especificamente, Érica, dos segmentos que eu mais gosto e recomendo para 2023, assim como em 2022, continuo tendo preferência pelo segmento de shopping, que é um segmento em forte recuperação nas vendas e ocupações das lojas. Os dados operacionais de empresas como Multiplan, Iguatemi, comprovam a retomada desse mercado após aí 2 anos sofridos entre 2020 e 2021, né, período ali mais crítico da pandemia e com todos os efeitos que as restrições trouxeram para esse setor. Então, a gente viu uma forte recuperação do setor de shopping em 2022 e, apesar dessa forte recuperação, os preços ainda estão valendo a pena. Então, isso que é melhor. Ainda tem potencial de crescimento em 2023. Além disso,
Também gostamos do setor, do segmento logístico. O crescimento do e-commerce ele vai continuar, né, favorecendo esse tipo de ativo. Outro setor que a gente tem recomendado constantemente, né, e até foi incluído recentemente na nossa seleção Top FI, é o segmento de renda urbana, né, que possui ali imóveis em locais valorizados, em grandes centros urbanos, né, e uma característica bem interessante da renda urbana é que são imóveis mais flexíveis e que se adaptam de forma rápida e fácil aos inquilinos. Então, você pode ter desde loja, laboratórios ou até mesmo supermercados nesses imóveis que estão localizados ali em grandes centros urbanos e em regiões supervalorizadas. Então, é um segmento que tem se mostrado muito resiliente, principalmente nesse período de pandemia que a gente atravessou. E, por último, conforme eu já detalhei aqui, os fundos de papel, né, o segmento de recebíveis imobiliários, que são importantes instrumentos de proteção em momento de juros e de inflação elevados. Até eu estava olhando aqui o relatório de vocês, né? O Bresco Logística, pelo que eu entendi, que foi um dos que mais rendeu, né? Se a gente for olhar aí os últimos 12 meses, mais de 21%, né, de rentabilidade nos últimos 12 meses. Então, o segmento aí, pelo que você comentou, né, Zé, vai continuar sendo promissor aí por conta até do e-commerce, né, que continua aquecido. Seria basicamente isso. Exatamente, Érica. E vale a pena destacar que é um setor também muito seguro para o investidor, porque conforme a gente passou agora os 2 anos de crise relacionados à pandemia, o segmento logístico, ele se beneficiou de certa forma com o crescimento do e-commerce. E esse crescimento do e-commerce, ele veio para ficar, né? Não foi algo passageiro que agora vai ser reduzido. Na verdade, ele veio, se consolidou e deve continuar. Então, esses imóveis, quando você pega o segmento logístico, eles estão com a média de ocupação de 100%, ou seja, vacância zero. Então, isso dá um conforto maior e segurança maior para o cotista, né, que é proprietário daquele imóvel, porque ele sabe que ali tem contratos mais seguros, de longo prazo, ou seja, ele tem mais previsibilidade no recebimento dos dividendos que são proporcionados pelo lucro daqueles fundos. Muito bom. E aí existe algum ponto de atenção, algum ponto de cautela assim que você acha que é importante o investidor ficar de olho, Zé, para 2023? Sim, sempre há pontos de cautela para ativos negociados em bolsa, ou seja, de renda variável. Na ata do cupom, por exemplo, o Banco Central vem destacando o risco fiscal das propostas de expansão de gastos. Se não tiver responsabilidade fiscal, eu reforcei aqui no mês passado e agora aproveito a oportunidade para alertar o investidor novamente. Se não tiver responsabilidade fiscal, o mercado não vai reagir bem. Foi o que a gente observou no mês de novembro e que a gente vem acompanhando agora no início do mês de dezembro. O risco Brasil sobe, isso puxa juros, câmbio e bolsa pode cair. Então, é um efeito cascata e que é muito maléfico para os mercados nesse curto prazo. Então, mas os mercados, quem é esse tal de mercado, Érica, que a gente tanto comenta? Esse tal de mercado somos todos nós, né? Então, se você tem uma empresa, a sua empresa precisa de insumos que vem de fora, ou seja, importação, e o dólar sobe, cara, você está reduzindo ali, você está aumentando o seu custo de produção. Se você aumenta seu custo de produção, você reduz a sua margem de lucro. Então, você investe menos, você contrata menos, isso gera menos renda, gera menos emprego e gera menos arrecadação para o governo. Então, só estou querendo mostrar que quando a gente fala que o mercado não gostou ou que o mercado reagiu mal, na verdade, o mercado não é uma entidade maléfica, né, maligna, que é composta por pessoas, por especuladores que estão ali apostando em determinados ciclos de mercado. Esse tal de mercado somos todos nós. Então, é isso que a gente tem que ficar atento, porque se o dólar sobe, se a bolsa cai, isso é apenas uma antecipação de algo ruim que pode acontecer daqui para frente. Tá? Então, vale esse ponto de alerta. Apesar disso, a minha visão ela é otimista. Tá? Então, assim, existem os desafios, existe toda essa questão fiscal, o novo governo assumindo, a gente não sabe como vai ser em relação à política econômica desse governo, mas a gente tem que manter os pés no chão e o meu viés ainda é positivo, até que os fatos comprovem o contrário.
a gente traz esse tema aqui apenas para o investidor, né, sempre ter essa visão e conseguir tomar decisões aí mais seguras e mais assertivas. E foi exatamente o que aconteceu agora também, né? No decorrer do mês de novembro, os FIIs naturalmente foram sofrendo nesse contexto e podem sofrer um pouco mais, como qualquer outro ativo de risco. Inclusive, a renda fixa ela fica mais volátil com a abertura da taxa de juros, foi o que aconteceu em novembro também. A taxa de juros futura subiu novamente para o nível acima de 13,5%. Isso acabou até mesmo impactando títulos do Tesouro Direto, como os pré-fixados e títulos indexados à inflação. Então, o impacto ele é geral, né? Desde renda fixa até mesmo renda variável, quando você tem um ambiente um cenário que se desenha dessa forma, com alto risco fiscal, que resulta em aumento do endividamento, que resulta em aumento da taxa de juros e que o reflexo é uma possível recessão econômica. Uma bola de neve, né, Zé? E para a gente poder fechar, eu queria saber se teve alguma mudança na seleção que vocês fazem aí, Top FI, né, da Nuinvest, se teve alguma mudança aí para o mês agora de dezembro. No mês de dezembro, fizemos um pequeno ajuste na seleção Top FI, incluindo mais um ativo, indo para um ranking de 11 fundos, e o novo representante é o XPMOLs, o XPML11. É o segundo FI da nossa seleção do segmento de shopping, setor que, conforme eu comentei, se recupera a cada mês com crescimento de vendas, aumento da taxa de ocupação e redução da inadimplência e também dos descontos que foram concedidos aos lojistas no período da pandemia. Então, assim, a inadimplência reduziu drasticamente e os descontos que foram concedidos durante a pandemia, eles já estão também em níveis baixos, ou seja, os fundos estão recuperando ali praticamente 100% do seu potencial de receita. O XPML11 é uma referência no mercado para fundos de shopping, é o segundo maior FII do segmento, com valor patrimonial em torno de 2 bilhões de reais e mais de 140 mil metros quadrados de área bruta locável, ou seja, um gigante desse setor. Ele tem uma participação relevante no IFIX de 2%, ou seja, isso representa aí todo o seu tamanho e liquidez que ele tem no mercado. Outro ponto forte é a sua diversificação, é um ponto que eu sempre olho com muita atenção. Ele está presente hoje em 3 regiões do país, com participação em 15 empreendimentos distribuídos em 6 estados. E o principal aqui relacionado à parte de risco é que o nível de vacância e de inadimplência do fundo caíram abaixo de 5%. Então, isso mostra também, mais uma vez, através dos dados, que o setor vem se recuperando, já atingiu níveis pré-pandemia e ainda tem um grande potencial aí de valorização no preço, conforme a gente destaca no nosso preço-alvo da nossa seleção Top FI, que está disponível no site do Investinil, aberto para todos os investidores. Lá a gente coloca, né, o nosso preço-alvo para cada fundo que a gente recomenda. Isso aí dá uma visão para o investidor, né, do potencial de alta que aquele fundo ainda pode ter em relação ao preço de mercado. Então, quando a gente fala aqui de toda essa recuperação, não só do setor de shopping, como de outros, né, como logístico, renda urbana, etc., é que o momento macroeconômico já está favorecendo esses segmentos, mas o principal, além disso, o preço ainda também vale a pena. Não é que já ficou caro e que agora você não tem mais upside. Pelo contrário, você ainda tem um potencial de valorização e o contexto macroeconômico ainda estão favorecendo para que esses fundos continuem apresentando bons resultados. É isso aí, Zé. Obrigada pela sua ajuda e sua atenção com as informações. Acho que a gente pode encerrar o Analistas deste domingo por aqui, né? Não sei se tem mais algum complemento, algo que você queira aí finalizar. Érica, eu acho que a gente conseguiu contextualizar bem aqui todos os acontecimentos de 2022, as nossas expectativas para 2023, trazendo até alguns fatores de riscos importantes que o investidor tem que ter o pé no chão e sempre acompanhar, né? Apesar do nosso viés positivo para fundos imobiliários. E para quem tiver dúvida, é só mandar as perguntas aqui
nos comentários. É isso aí, Zé. Então, a gente pode encerrar aqui o nosso programa de hoje. Como você bem falou, né? Quem tiver dúvidas, por favor, envie aí pelos comentários. E também para quem ainda não deu like, ainda não se inscreveu na nossa página, né? Por favor, aproveite para poder conferir aí todos os nossos conteúdos. E é isso, Zé. Mais uma vez aí agradeço a sua atenção mais uma vez aqui no programa. Obrigado, Érica. Obrigado, pessoal. Nos vemos aqui no ano que vem, trazendo aí mais novidades dos fundos imobiliários e comentando a nossa seleção Top FI. Um abraço e bom final de ano para todo mundo. Até mais. Bom, pessoal, queria agradecer mais uma vez a audiência de todo mundo. Lembrando que o Analistas em Ação vai ao ar sempre aos domingos, a partir das 9 da manhã. Você já pode conferir o nosso conteúdo lá. E é isso. Um bom final de ano para todos vocês, boas festas e até o próximo programa.